Olá, tudo bem? Eu sou a Laisla e sejam bem-vindos ao canal Tive uma Ideia. Neste canal eu vou trazer para vocês a perspectiva do aluno que saiu da educação infantil e vai direto para o ensino fundamental e daquele professor em duas situações. Aquele que da faculdade foi direto para o fundamental e aquele professor que trabalhou muitos anos na creche e no infantil e foi para o fundamental também. Dentro de todas essas perspectivas, o importante é pensar em todas as mudanças que ocorrem nesse processo. O aluno, ele sai da educação infantil, onde a educação é pautada em comunicação, tanto comunicação verbal, quanto comunicação na linguagem corporal e as linguagens que aquele aluno vai utilizar para se desenvolver e para experimentar o mundo à sua volta. Ele sai de um lugar, de um ambiente, onde ele está acostumado a aprender brincando, para um ambiente em que ele aprenderá, logicamente, brincando também, mas um ambiente onde outras habilidades serão desenvolvidas. Ele não vai usar somente as habilidades orais para se desenvolver. Elas são importantíssimas porque é através da linguagem oral, da comunicação oral, que esse aluno consegue desenvolver a compreensão daquilo que ele ouve e daquilo que futuramente ele vai ler também. Então aqui eu quero apresentar para vocês a trajetória ao longo do ano. Eu não vou chegar só para vocês e vou trazer esse conteúdo e depois vou colocando outros conteúdos em cima disso, não. Eu quero trabalhar com vocês desde as primeiras semanas em que a criança começa a ter os seus primeiros... Eu quero trazer para vocês as primeiras impressões que a criança tem ao chegar no ensino fundamental. Então, como será que tem que ser essa primeira semana para o aluno? Como devemos preparar essa semana? Como o professor precisa se preparar também para receber essas crianças, mas pensando no ponto de vista dele? Como ele precisa estar se sentindo? Quais coisas esse professor precisa saber para estar preparado para receber essas crianças da melhor maneira possível? Então, vamos falar um pouquinho do professor. Eu falei um pouquinho do aluno, né? Do ponto de vista da educação infantil e do que aquele aluno aprende lá. Quais são as habilidades importantes para ele na educação infantil? Agora, falando do professor. O professor, naquela realidade de professor que sai da faculdade, na maioria das vezes o professor sai da faculdade querendo experimentar tudo aquilo que ele viu, querendo colocar em prática todas aquelas anotações, tudo aquilo que eles leram nos livros, tudo aquilo que foi ensinado em sala de aula. Mas nem sempre é possível chegar com essa demanda enorme, com esse monte de informação e de conhecimento e simplesmente despejando isso em cima da criança. Mesmo porque é um processo adaptativo longo. Então, segura a onda. Não chega trazendo esse monte de informação e levando para a criança de uma vez, que dessa forma você vai se cansar e ela não vai aprender e não vai entender nada, tá bom? E aquele professor de creche, ele chega com uma bagagem um pouquinho diferente. O professor de creche, ele tem um olhar um pouco mais apurado para pensar, para canalizar tudo aquilo que ele vê na criança. Então, esse olhar é importantíssimo para quem chega no fundamental. O professor de creche, ele tem aquela sentido, como se fosse quase um super-herói, sabe? Que tem aquele sentido que é capaz de observar a criança, de notar nela quais as necessidades dela. Eu digo isso por experiência própria. Eu saí da creche, fui para o ensino fundamental. E lógico, cheguei lá com muito medo, muita insegurança, achando que eu não saberia lidar com as crianças, mas foi muito bom, foi uma experiência maravilhosa e é por isso que eu quero dividi-la com vocês. Então eu cheguei lá justamente com aquela facilidade gigantesca que eu tenho de fazer anotações. Então, anotações, gravem isso, escrevam isso, anotar é importantíssimo.
Porque anotando as observações que vocês têm, tanto da turma no geral, quanto das crianças individualmente, vai fazer com que vocês tenham facilidade na hora de preencher uma ficha de rendimento, na hora de fazer algum relatório individual. Então, esse olhar apurado que o professor de creche, de infantil tem, é importantíssimo. Ou seja, você que trabalhou em creche, trabalhou no infantil, vocês não vão chegar sem nada, sem bagagem nenhuma. Vocês têm muito a oferecer. E ao longo destes vídeos eu vou mostrar para vocês quais são os pontos positivos que isso trouxe para mim dentro da sala de aula. O que é legal você levar para a sala de aula daquilo que você trouxe lá da sua bagagem da faculdade, lá da sua bagagem do infantil e da creche? O que é legal você levar para a sala de aula? Porque aquele aluno que está chegando agora, ele não pode simplesmente ser bombardeado com aquele monte de informação, com aquele alfabeto gigantesco, com aquelas sílabas complexas em que ele não vai entender nada. Então, o interessante é você, professor, elaborar um conteúdo pensadinho naquilo que o aluno já conhece. Então, nos primeiros momentos, vocês vão trazer pouquíssimas coisas que ele nunca viu e sim aprimorar tudo aquilo que ele já conhece para ser familiar, para fazer com que aquele momento seja tranquilo, seja divertido e que a criança se sinta acolhida. E eu tenho certeza que a criança se sentindo acolhida na sua sala de aula, você também vai se sentir. Tudo bem? Vocês vão caminhar junto comigo ao longo desse ano. Eu espero contar com vocês, tá bom? No próximo vídeo eu vou falar para vocês quais são as 5 coisas que o professor não deve fazer assim que chega no ensino fundamental, assim que chega principalmente numa turma de primeiro ano. São coisas que assustam as crianças e que dificultam o seu trabalho, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo tudo aquilo que você quer ver nesse canal, todas as suas dúvidas que você tem sobre o ensino fundamental, vou tentar responder todas, tá bom? Vou tentar o máximo possível ser clara nas minhas respostas e vou tentar ajudar vocês. Se tiver algum assunto que vocês querem que eu fale, que vocês querem que eu traga aqui, eu vou trazer também. Teremos um ano inteiro, ó, uma trajetória longa do começo, meio, fim do ano. E junto com vocês eu quero fazer tudo isso dar certo, tá bom? Um beijo e até a próxima!